Você vai dar um oi? Vira aqui, vira. Assim, oi, gente. Oi. Tudo bem? Olá. Eu voltei. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ou sejam bem-vindos depois de muito tempo sem vídeo. Como vocês preferirem que essa introdução seja, fica por vocês. Eu voltei depois de passar um mês sem fazer vídeo. Eu queria fazer diferente, eu tava querendo mudar um pouco, ou então ser um pouco mais de mim nos vídeos. Eu não tava sentindo que eu tava fazendo isso, então precisei me afastar pra pensar melhor o que eu queria fazer, pra organizar, então voltei. É isto. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Hoje a gente vai falar de livro, novidade. E na verdade eu vou fazer uma resenha de um livro que eu já terminei de ler faz um bom tempo, né? Porque junho passou inteiro e eu terminei de ler esse livro antes de junho, eu acho, final de maio eu consegui terminar. E tava na minha lista das próximas leituras, né? E eu falei que iria fazer um vídeo para cada livro a partir de agora, porque eu acho que vale muito mais a pena pra explicar melhor, ou então também não ficar um livro muito corrido, um livro, ó. Faz muito tempo, gente, dá uma trégua, peraí. Pra não ficar também um vídeo muito corrido e eu falando sobre todos os livros que eu li de uma vez. Quem quiser, quem preferir ler... Gente, eu não tô bem. Quem preferir ver vídeos de leituras do mês e preferir resumos, eu pretendo postar tudo no meu Instagram, que vai estar linkado aqui. Esse meu Instagram eu voltei com ele, era um Instagram que eu usava na época que eu escrevia o blog. Eu decidi fazer tudo de novo, realmente recomeçar, então supondo que isso aqui seja tudo de novo, primeiro vídeo. Então vai estar tudo aqui. Eu vou postar um IGTV com as leituras do mês, né? O resumão de leitura do mês vai estar aqui, quem preferir. Mas se você quiser, assistir esse vídeo até o final. É interessante também ver um pouquinho mais sobre cada livro, pelo menos eu acho. Então, vamos partir para a resenha antes que eu enrole mais. O livro que a gente vai falar é Mundo em Caos. Eu dei 4 estrelas pra ele. É do Patrick Ness, foi a editora Intrínseca que trouxe. Esse aqui é o volume 1, ou seja, ele tem uma sequência que eu já tô muito ansiosa pra ler. Eu não vi nada até então falando da sequência, quando a Intrínseca vai trazer pra cá, se vão trazer pra cá. Mas esse livro começaram a gravar um filme dele, estrelando o Tom Holland. Então eu fiquei muito animada também pra isso. Eu meio que li o livro quando soube que ia ter o filme. Porque eu imaginei, o livro se vai ter filme, pode ser que seja interessante. Então eu li o livro pensando em assistir o filme quando lançar. Não vou mentir, essa é a verdade. E eu vou falar a verdade que eu não esperava muito sobre o livro. Principalmente porque eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sou atraída tanto para questões científicas ou apocalípticas e zumbis, essas coisas. Não me agrada muito, um tipo de coisa que eu não consigo ler. Pelo menos não tô acostumada, não é que eu não consigo, eu não tô acostumada. Eu prefiro ler fantasias, romances, essas coisas. Apesar de que eu estou tentando mudar isso. Então se vocês quiserem recomendar livros de ficção científica, bota nos comentários. Porque aí eu vou começar a ler. Não prometo nada, mas eu prometo pesquisar e ver se algum deles me interessa. Porque eu também não vou ler se não achar interessante. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Resenha. 4 estrelas. Eu gostei do livro. Eu não dei 4 estrelas por ele ser ruim ou por não merecer 5. Mas quando você vê lá no Scooby, as 5 estrelas assim, perfeito. Eu não achei que esse livro seja perfeito para ter 5 estrelas, mas ele é bom, sabe, de ler, ele é gostoso de ler. E eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, eu vou enaltecer a edição. Ela é vermelha. Tem páginas em preto no meio. Tem essas páginas com diagramação diferente que eu acho muito legal. Eu tô procurando pra mostrar enquanto eu tô falando, pra não ficar parada procurando. Mas tá vendo? Tem as partes em preto. Tem isso aqui que eu achei genial. Tem as explicações no meio, tem a história acontecendo. Enquanto tem todas essas palavras. Tá escrito covarde, eu acho que dá pra ler. Tem todas as palavras, eu gostei muito dessa edição do livro, sabe? De ler
ele dessa forma. Eu acho que se tivesse a opção de ler em e-book, pelo menos pra mim a experiência teria sido diferente. Então eu gostei da experiência lendo esse livro desse formato, com todos esses detalhes. Porque eu sou muito coisa com esses detalhes pequenininhos que tem nos livros da história, que nem eu mostrei em, eu acho que corte de rosas e espinhos rosa, alguma coisa assim. Em cada capítulo tem uns espinhozinhos, né, na troca. Então é uma coisa que eu gostava muito, porque são detalhes, é uma coisa muito boba, sabe? Tipo, um detalhezinho bem pequenininho, mas que eu gosto muito. Eu acho muito legal ver essas coisas, e quando eu publicar o meu livro eu espero fazer alguma coisa assim. Sei lá, eu acho interessante quando você coloca coisas que o leitor pode ver e ficar, olha que legal, teve esse cuidado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é essa edição, eu gostei muito dela. Eu espero que eles mantenham isso no próximo livro, né? Essa questão da cor ser assim, da capa ser desse jeito, da edição dentro ser dessa, com essa diagramação. Eu gostei bastante, então eu espero que eles mantenham isso. Por favor, Intrínseca. Eu não pedi muito. Sobre a história, é fluida, tá? É uma história muito gostosa de ler, porque o Todd, o personagem principal, ele tem 13 anos. Ele tem 12, vai fazer 13, que é a história dele, conta exatamente esse momento dele, esse período dele tendo 12 anos até fazer 13 e virar adulto. Porque nesse novo mundo, literalmente novo mundo, é como eles falam, o universo que eles estão. Quando você atinge 13 anos, você atinge a maturidade, você vira um adulto, você pode fazer coisas de adulto. Porque aparentemente, tipo, quando você é criança, você pode brincar, você não tem que se preocupar com as coisas de adulto, né? E quando você vira adulto, os adultos não podem mais falar com as crianças, pelo menos é o que o Todd passa ao contar a história pra gente. Ele tinha amigos que foram ficando adultos e foram deixando de falar com ele, então a gente começa na parte da história quando o único amigo que ele conversa é o cachorro dele. E ele literalmente consegue conversar com o cachorro. Por quê? Agora entra o momento da sinopse do livro. O que acontece nesse mundo? Os homens conseguem se ouvir, tá? Eles conseguem ouvir os pensamentos por causa de uma infecção muito rara e perigosa que acabou matando todas as mulheres. Essa é a sinopse do livro. Então, os homens, eles têm esse ruído que eles ficam ouvindo o tempo todo, até quando eles estão dormindo, e eles conseguem ouvir os pensamentos dos outros, tipo, só os homens. Porém, eu vou contar porque eu acho muito legal, os animais também. Eles conseguem ouvir os animais, então tem parte do cachorro conversando, né? O Manti conversando com o Todd. E eu achei isso, assim, no começo é um pouco irritante, porque não é que eu esperava que o cachorro fosse saber falar muita coisa, sabe? Mas ele repete muitas palavras, mas depois eu fui percebendo que é do animal, não é? Apesar dele conseguir ouvir, se comunicar dessa forma, tipo, através da mente, ele não é um animal muito inteligente, né? Cachorro só tem algumas prioridades. Mas é muito legal ver a companhia dos dois, sabe? A parceria que os dois têm, apesar do Todd no começo ficar meio tipo, eu não queria esse cachorro, mas ganhei mesmo assim. Enfim, é legal ver isso e ver o crescimento do Todd. Sobre a narrativa, ela, como eu falei, ela é fluida. O Todd, ele contando a história, ele conta de uma forma super tranquila, assim, os pensamentos dele. A narrativa é engraçada porque ela vai assim, o Todd tá comentando alguma coisa, ele pensa e termina em voz alta, porque as outras pessoas podem ouvir. Então meio que as pessoas antecipam o que ele vai terminar, ou então às vezes ele pensa e alguém fala, não é isso que você está pensando, porque consegue ver o que ele está pensando. Então tem muitas das interferências e isso deixa muito claro pra gente o que acontece, como acontece, e isso foi muito legal de ler. Eu gostei bastante, como eu falei, eu não dei 5 estrelas porque eu não achei que ele é uma história assim magnífica, de perfeita, de ser leiam, como eu recomendo As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Aquele livro, sim, aquele é perfeito. Mas esse aqui, ele é interessante, ele é gostoso de ler, ele é bom, você acompanha a história. No começo, eu vou falar que eu fiquei um pouco perdida. Tem alguns livros você consegue captar rápido a mensagem da história, você consegue desenvolver melhor e pegar o que está acontecendo com mais facilidade. Nesse aqui, isso é bom, tá? Não é uma coisa ruim, não é uma crítica. Nesse aqui, por ser o Todd que tá contando a história, a gente só recebe as informações na hora que ele recebe as informações. A gente não tem nenhum momento que eles contam alguma coisa antes pra gente já saber o que aconteceu e ficar tipo, cara, a gente já sabe isso, mas o Todd ainda vai descobrir. Não, a gente descobre as informações na hora que o Todd descobre. Então a gente
segue essa experiência dele no mundo, sabe? A gente segue o que ele tá passando, a gente vive com ele o que tá acontecendo, o que eu achei muito legal de ler, porque quando eu comecei eu pensei, vou ler só um pouquinho, tipo 30 minutinhos, quando eu vi eu não conseguia mais parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer em seguida, o que tava acontecendo, quais... Meu cachorro acabou de deitar na minha perna e me distrair, porque eu acho... Tudo bem, vamos voltar? Ok. Então é isso, a narrativa é muito gostosa por esse motivo, sabe? Porque você vai descobrindo as coisas com o Todd e vai ficando mais claro. As informações da história estão sempre em andamento. Não é aquela história que eles passam muito tempo em cenas de conversa entre um personagem e outro. Ele tá sempre jogando informação de alguma forma, ou a informação sobre o mundo que ele tá vivendo, ou a informação sobre o que tá acontecendo naquele momento, ou a informação sobre o passado. Tem muita cena de ação, bem escrita por sinal, porque tem cena de ação que você não consegue entender. Às vezes eu fico confusa, pelo menos eu não consigo captar a sequência dos acontecimentos, mas nesse livro ficou muito bem escrita. Então você consegue ver quem atacou, como é que foi a reação, e isso deixou a leitura bem fácil e tranquila. Tipo, não tem nem... a palavra é fluida mesmo, tá? Grande. Essa é como eu posso dizer da narrativa, é o que eu posso expressar da narrativa desse livro. Os personagens, eu não vou falar todos, né, sobre cada um, porque nesse caso eu não posso, senão eu entrego spoiler, e se fosse eu não gostaria de saber que certas coisas acontecem, tá? Então, eu só posso dizer que os personagens, o Todd, eu gosto dele, apesar de ser uma criança e às vezes ser irritante. Normal. O cachorro também é legal. A família do Todd, eles têm um papel muito importante para a vida dele e para as escolhas que ele vai fazer. Alguns personagens que ele conhece no caminho também são super importantes para o desenvolvimento do personagem. E você acompanha isso assim fácil e é gostoso de você ver. O desenvolvimento realmente do personagem ir aprendendo eu esqueci as palavras. Ele ia aprendendo, ir errando, ir consertando, ir pedindo desculpa. E isso é o que eu acho interessante quando você vê um personagem. De verdade, a construção de um personagem é ele ter um pensamento e ele terminar o livro, ou a primeira edição, no caso, de outra forma. Um momento. Voltei. Eu tava tossindo. E esse desenvolvimento dos personagens é muito interessante. Eu vou falar uma coisa. O antagonista, tem mais de um. O que eu achei muito legal. Lógico que tem um antagonista principal. Você sempre tem um personagem principal e um antagonista principal. Mas o Todd, ele não enfrenta só um antagonista físico, sabe? Tipo, ele enfrenta também um antagonista psicológico, mental. E eu acho isso muito legal. A desenvoltura dos dois, a ligação dos dois antagonistas que eu percebi, né? Foi a minha percepção. Foi muito interessante de ler. E é isso. Eu acho que eu não posso falar muita coisa mais. O final, o que eu achei do final? Me deixou com aquele gostinho de eu quero saber o que vai acontecer no próximo livro. Quero ler o próximo. Me deixou realmente com vontade de ler. Não é que nem... Porque, uma observação, um parêntese, sobre a minha pessoa. Eu, quando começo a ler uma série de livros, eu não consigo simplesmente abandonar. Eu vejo que muita gente fala que abandonou certos livros, que não conseguiu terminar. Eu entendo, tipo, cada um é cada um. Eu não consigo fazer isso. Por mais que eu não esteja gostando, tipo, hoje eu não consigo fazer isso. Por mais que eu não esteja gostando, eu preciso terminar. É uma coisa que eu tenho acho que problema. Não sei, eu não consigo deixar o livro pra lá. E se eu compro uma série, por mais que eu não goste, eu quero terminar, eu quero ver toda a história, eu quero ver todo o final. Porque vamos supor, se você pega um livro como esse aqui é o livro 1, é o volume 1, vai ter mais. E eu não leio esse até o final, talvez eu não descobrisse o gancho que me deu, pelo menos, né, que me deixou animada e ansiosa pra ler o próximo, se eu não tivesse terminado, sabe? Deu pra entender o que eu quis dizer? Ou ficou um pouco confuso. Mas enfim, tem alguns livros que eu li as sequências por querer saber o que acontece realmente no final. No final, sei lá, do 5º livro, do 6º livro. Não que eu tenha lido um que eu não tenha gostado desse jeito, mas eu falo assim, um que eu precisava saber realmente o final daquela história. Mas esse aqui não.
esse aqui eu fiquei realmente com vontade. E como eu não tenho a sequência já pra ler, já ver o que eu acho, me deixou realmente com gostinho de quero mais, eu quero ler o resto. Então essa é a minha opinião sobre esse livro, tá? Deixar isso claro, é o que eu achei. Se vocês se interessaram ou sentiram vontade de ler, comentem abaixo, a gente pode conversar um pouco. Talvez eu possa falar um pouquinho mais se você tiver interesse sobre o livro. E é isso, então eu fico por aqui. Aqueles avisos de sempre. As minhas redes sociais estão todas linkadas na descrição do vídeo. Aqui em cima eu vou colocar, durante o vídeo eu devo ter colocado cardzinho sobre as leituras passadas para vocês lerem. E na descrição também, além das minhas redes sociais, estão os links para as histórias que eu escrevo, né? Para quem já acompanha, quem é novo, eu escrevo. Eu tenho algumas histórias publicadas no meu blog e no Wattpad, tá? Tem algumas lá que estão disponíveis de graça por enquanto. E já tem uma que eu publiquei na Amazon, é um conto, é um continho simples, tipo, pouquinho, tem 9 páginas. É o post-it pra você. Então, se você quiser ler, tá publicado na Amazon, tá lá embaixo. O link também tá lá embaixo, se você quiser comprar pra apoiar e conhecer. Se você tiver o Kindle Unlimited, ele está no Kindle Unlimited de graça, então tem várias formas de você ler e eu espero que vocês conheçam um pouco da minha escrita. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Tchau. Ah, não esqueça de se inscrever também.